Fala turma, eu sou o Felipe Rocha, hoje eu sou o seu professor e hoje a gente vai aprender sobre testes no React usando o React Testing Library. Então você vai aprender o que são testes, quando você deve utilizá-los, as suas vantagens, tudo isso eu vou te ensinar também a escrevê-los da melhor forma possível no React. Mas antes de começar o conteúdo, vamos para aquele compromisso que a gente sempre faz aqui, cara. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai agregar valor para você. E no final, se você curtir, você se inscreve aqui no canal, deixa o joinha e entra lá na nossa comunidade no Discord, porque, cara, isso me motiva muito a continuar trazendo conteúdo como esse para você, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, direto pro conteúdo. Então, turma, vamos começar aprendendo o que são testes. Então, vai vir um pouco de parte teórica agora, então pega o café, prepara o bloco de anotações e vem comigo, mas isso aqui é extremamente importante para você aprender agora no começo, beleza? Então, o que são testes? Os testes são uma forma que a gente tem de garantir o funcionamento correto do nosso código. Então, como o nome já diz, a gente usa ele para testar se certo funcionamento está acontecendo da forma que a gente espera, ok? Então, se ele está correto, beleza? E como eles são automatizados, ou seja, a gente escreve um teste e a gente roda ele com um comando só, e a gente pode rodar ele quantas vezes a gente quiser, então eles são automatizados. A gente pode testar várias vezes o mesmo cenário com apenas um comando, tá? E na verdade, não só um cenário, mas vários cenários ao mesmo tempo com apenas um comando. Então, por exemplo, na minha empresa, a gente tem uma aplicação que tem mais de 200 cenários de teste. Então, você roda um comando e ele faz 200 testes para ver se 200 funcionamentos de componentes diferentes estão corretos. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante, uma aplicação maior principalmente, e a gente vai aprender aqui hoje, ok? E a gente pode escrever 3 tipos de testes. Talvez você já tenha ouvido falar deles aí. O primeiro são testes unitários, tá? O segundo são testes de integração e o terceiro, testes end-to-end, que também é conhecido como testes E2E ou E2E. E a gente vai aprender nesse curso aqui testes unitários e testes de integração. Já vou te explicar o que eles são e por que a gente vai aprender eles aqui hoje. E como que a gente escreve esses testes na nossa aplicação React? A gente, nessa aula, vai usar Jest e React Testing Library para escrever testes unitários e de integração. Então, a gente vai ver o que é o Jest, mas resumindo aqui, ele é basicamente uma ferramenta que permite com que a gente teste aplicações JavaScript. E o React Testing Library é como se fosse um superset dessa ferramenta que dá, vamos dizer, superpoderes para o Jest, para que a gente consiga testar não só código JavaScript, mas também código React. Então, que a gente consiga, por exemplo, renderizar um DOM e fazer testes no DOM, ok? E por que aprender testes? Primeiro, como eu falei aqui, como você já deve ter percebido, eles são indispensáveis para você construir aplicações escaláveis, tá? Porque ele garante que o código funcione em vários cenários, como eu mencionei aqui, tá? E as mudanças no código, elas são mais seguras. Se você já trabalha hoje, tá vendo esse vídeo para crescer na carreira e tal, você provavelmente já passou por um cenário onde você tem um código enorme e você tem medo de mexer nesse código porque você não sabe onde que ele vai quebrar. E por que essa situação existe muito hoje no mercado? Eu já passei por isso muito também, porque a aplicação não é testada, porque se ela é devidamente testada, você pode alterar um lugar aqui do código, porque se você quebrar alguma coisa, os testes vão falhar, tá? Então, os testes facilitam muito você fazer refatorações e, consequentemente, você manter a qualidade do seu código, ok? E, consequentemente, os testes salvam tempo e salvam dinheiro, porque você não vai perder tempo resolvendo bugs em produção. Na verdade, é pesada essa frase, mas dificilmente vai ter uma quantidade alta de bugs em produção se você realmente testar a sua aplicação. Então você vai gastar menos tempo fazendo isso, consequentemente a sua empresa vai gastar menos dinheiro, você vai gastar menos tempo, enfim, você não vai precisar de uma equipe enorme de QA, porque os testes serão automatizados. Então são inúmeros fatores, tanto em questão de desenvolvimento quanto em questão financeira para a empresa, ok? E eles te ajudam muito a se destacar no mercado, tá, turma? Porque testes, cara, é uma coisa que é impressionante como que as pessoas não dão tanta importância e, consequentemente, não aprendem. Então, se você souber testes, você vai se destacar muito no mercado. Pode confiar em mim. E você vai ser um desenvolvedor mais completo e confiável. Por quê? Porque as suas entregas, como elas estarão testadas, elas serão mais confiáveis, então as pessoas vão confiar mais em você. E isso, obviamente, é muito bom para você ir pedir um aumento e pá. Então, só benefício, tá? Agora, vamos começar aprendendo os tipos de testes. Então, o primeiro tipo que a gente já viu são os testes unitários. Vamos entender o que são esses testes unitários e calma que a gente já vai para o código, cara. Mas fica comigo para você entender isso aqui que é importante. Bom, testes unitários são testes onde testamos apenas um componente
ou seja, uma unidade de código. Então, como o nome já diz, a gente testa uma unidade de código, por exemplo, uma função ou um componente, né? Que um componente nada mais é, nada menos do que uma função. Fica tranquilo que a gente já vai ver exemplo disso aqui na prática, tá? Nesses testes, a gente não chama agentes externos como APIs. Isso é importante. Anota em algum lugar, tira print, não sei. Por quê? Porque os testes unitários, eles testam apenas uma unidade do código. Se você tem uma função, por exemplo, que chama uma API, essa API é outra unidade. Você tem que ver essa API como outro bloco que você não quer testar. Você quer testar apenas aquele bloco específico da função. A gente vai ver mais uma vez isso aqui na prática, vai ficar mais fácil para você entender. Mas por enquanto, salva aí que em testes unitários a gente não chama APIs, ok? E caso esse seja o caso, caso a gente teste um componente que chame uma API, a gente vai fazer um mock dessa API. E a gente também vai ver na prática o que é esse mock. Deixa eu pegar meu laser aqui. O que é esse mock, tá? Fica tranquilo que a gente vai ver, mas basicamente a gente vai fingir que a API responde tal coisa pra gente, né? A gente não vai, de fato, chamar ela. A gente vai basicamente fingir que, por exemplo, ela vai dar tal resposta pra gente. A gente vai tratar essa resposta. Isso é você mocar uma API, mas a gente vai ver, como eu falei, isso aqui daqui a pouco, tá? Então, vamos para um exemplo aqui em código. Vamos supor que a gente tem este componente extremamente complexo que recebe um name e renderiza esse name. E a gente quer testar esse componente. Então a gente quer testar se ele realmente se comporta como esperado. Ou seja, se ele recebe um name e se ele mostra hello Felipe, por exemplo, na tela. Como que a gente testa esse componente com o React Testing Library? A gente vai usar essa sintaxe aqui, tá, turma? Então, calma, não pula da cadeira, não sai do vídeo que a gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas basicamente a gente vai criar um bloco describe que nesse bloco describe a gente vai colocar todos os testes de determinado componente. Então, por exemplo, dentro desse describe a gente vai colocar os testes deste greeting component, que é esse componente aqui. E aí esse it, ele é o teste de fato. Então percebe que a linguagem, se você tem um conhecimento mínimo em inglês, percebe que a linguagem ela é bem amigável, né? Então, a gente está falando que it displays, ou seja, ele mostra a mensagem correta. Então, it displays the correct message. Então, como a gente normalmente chama, é it should display. Então, por exemplo, o teste ele vai chamar it should display the correct greeting message. Então, ele deve mostrar a mensagem de boas-vindas correta, né? Greeting acho que é boas-vindas, ou enfim, mas você entendeu, né? Então, como que a gente testa aqui, turma? Primeiro, a gente renderiza, ó, dá uma olhada aqui no meu laser, ó, a gente renderiza o componente, tá? O greeting, passando aqui a prop que a gente quiser. Então, a gente passa John aqui, por exemplo. E como a gente passou o John, a gente quer verificar se realmente ele renderizou lá hello, John. E para isso a gente usa esse getByText aqui, que é do React Testing Library. E esse getByText, ele vai receber aqui, nesse caso é uma regex, né, que a gente tá, acho que isso aqui desconsidera letras maiúsculas e minúsculas, mas enfim, você passa um texto aqui para ele e ele vai procurar esse texto no DOM. Então esse render aqui, ó, ele vai renderizar um DOM pra gente. E esse getByText vai buscar dentro desse DOM. Então, se eu colocar getByText hello John, ele vai buscar dentro desse componente que foi renderizado com essas props aqui e vai ver se tem esse texto. Se tiver, ele vai colocar nessa variável greetingText e a gente consegue verificar se esse greetingText ele realmente está no nosso documento. Então, se um H1 com o texto hello John está no nosso documento e a gente usa esse expect que é do Jest também. Então a gente espera que o greetingText esteja no documento. Então percebe que a linguagem é bem amigável. Então testes unitários são basicamente isso aqui. Eles são testes em que a gente testa uma unidade de código. A gente vai ver mais a fundo tudo isso aqui do Jest do React Testing Library daqui a pouco. Agora vamos lá para o segundo tipo de teste, que são testes de integração. Esses testes são testes onde a gente testa apenas 2 ou mais componentes trabalhando em conjunto, tá? Então, unitários a gente testa um componente e de integração a gente testa 2 componentes, por exemplo, trabalhando em conjunto, 2, 3, 4, a quantidade que você quiser, tá? Nesses testes a gente também realiza mocks de agentes externos, isso aqui no React, ok? Então, quando você está testando como 2 componentes funcionam em conjunto, né, como se eles, enfim, se eles se comportam da forma que você quer que eles se comportam, se a gente
fizer alguma requisição dentro desses componentes, a gente também vai realizar mocks dessas APIs, ok? Então isso aqui também é importante você anotar em algum lugar para você lembrar disso aqui, tá? Vamos para um exemplo aqui de teste de integração. Bom, a gente tem dois componentes aqui, a gente tem o greeting container e a gente tem o greeting, né? O greeting container, ele guarda o greeting text aqui, certo? E ele passa esse greeting text como prop aqui para o nosso greeting, certo? Bem tranquilo. E aí quando a gente clica nesse botão, ele muda o greeting text para outra coisa. Então percebe que são dois componentes que trabalham em conjunto, né? O greeting, ele recebe uma prop e mostra na tela, e o greeting container, ele guarda essa prop em um state e altera essa prop, esse state, quando a gente clica nesse botão. Então são dois componentes funcionando ali em conjunto, beleza? Como que a gente testa isso? Basicamente a mesma coisa do teste unitário. A gente vai abrir um describe aqui, abrir um it, né? A gente, mais uma vez, cara, já vamos aqui pro código para fazer isso aqui. A gente vai renderizar o container, certo? E aí a gente vai começar a procurar dentro desse DOM. Primeiro, a gente vai pegar esse button aqui, então percebe como a gente consegue pegar qualquer elemento pelo texto. Então, button element aqui vai ser igual a get by text, change text, que é justamente o texto desse botão. Então, esse button, ele vai ser o botão, de fato, que muda o texto. E a gente vai clicar nesse botão. Olha que interessante, a gente consegue simular ações também do usuário aqui com o React Testing Library. Então, a gente vai clicar nesse botão, tá? E a gente vai verificar, ó, se esse elemento, ou seja, se o text changed, que é justamente o texto que é colocado ali no DOM, na tela, quando a gente clica nesse botão, se ele está realmente ali aparecendo na tela, porque é isso que a gente quer testar se, quando ele clica no botão, o texto é alterado e, enfim, esse é o comportamento correto. E aí a gente espera que esse updated greeting elements, ou seja, que esse novo texto esteja no documento. Então percebe que teste unitário, teste de integração, a gente escreve basicamente da mesma forma, é mais uma questão de organização e de nomenclatura mesmo. Se você estiver testando dois componentes juntos, teste de integração. Se você estiver testando um componente só, teste unitário, ok? Agora vamos para testes end-to-end. Testes end-to-end são testes onde testamos fluxos completos do usuário, tá? Então, por exemplo, você tem uma aplicação e você quer testar se o fluxo de ele entrar na página de login, cadastrar tudo lá, entrar, ir no perfil, mudar a senha, um fluxo mais robusto. Você quer testar se ele está funcionando, você usa teste end-to-end. Se você quiser testar realmente esse fluxo conectando-se com uma API e com um banco de dados, tá? Você consegue testar fluxos maiores com testes de integração também, mas você moca APIs, como eu falei, né? Então você não chama APIs nem bancos de dados efetivamente, mas em testes end-to-end você chama esses agentes externos. Então você, por exemplo, pode ter uma API e um banco que serve só para esse tipo de teste, né? Então que roda na sua pipeline ali, e quando você roda na pipeline você sobe uma API, sobe um banco só para rodar esses testes. Então normalmente você cria um ambiente mais separado para rodar esses testes e é algo mais demorado, mais lento e mais robusto, tá? Então eu coloquei aqui que eles podem levar muito mais tempo para serem executados. Então são testes mais custosos. Se você quiser rodar um teste maior, você provavelmente vai ter que pagar alguma ferramenta, né, para rodar em larga escala e tal. Então são testes mais custosos, mais robustos, mas que são bem confiáveis também. Em empresas maiores eles são muito utilizados, ou pelo menos deveriam ser, né? E uma ferramenta bem popular é o Cypress, que a gente não vai aprender nesse curso aqui, mas fica aí para você se quiser dar uma pesquisada, se quiser dar uma olhada depois. A mais usada é o Cypress. Então agora, turma, a gente aprendeu toda a parte teórica, você ficou até aqui, show. Agora vamos lá colocar a mão na massa, então criar nosso projeto e começar a de fato escrever teste. Então vamos lá. Bom, turma, vamos lá então começar a colocar em prática, começar de fato aqui a aplicar os testes aqui no React. Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o repositório que eu vou deixar na descrição, vai ser o primeiro link aí, tá? Que vai ser esse repositório aqui do React Testing Video. Você vai clonar esse repo e você vai para o branch starter, que é o branch que tem a config aqui do projeto. Estou usando o Create React App aqui, porque ele já vem com o setup do Jest e do Testing Library pronto. O Vite você precisa fazer alguns passos ali para configurar o Jest, e eu não quero fazer isso nesse vídeo, eu quero que esse vídeo seja mais direto, mais fundamental mesmo a respeito dos testes. Mas você consegue usar tudo que eu te ensinar aqui no Vite, Next, qualquer outro framework aí também, ok? Inclusive o Testing Library, turma, que a gente vai aprender agora, ele é usado não só no React, cara. A gente usa ele no Vue, no Svelte, no Angular. Então, é um conhecimento no React Native, é um conhecimento que você vai poder usar em vários lugares aí, ok? Vamos lá começar então. Fiz o clone, dei o npm start, agora eu vou começar a escrever teste. Então, esse aqui é o nosso componente app.
extremamente complexo, né? Componente absurdo. Ele tem um texto aqui bem simples, vamos começar testando ele, ok? E para criar um arquivo de teste, turma, a gente vai aqui no SRC, então a gente precisa criar um arquivo de teste, esse arquivo vai conter os nossos testes. A gente vai fazer um arquivo chamado app.test.tsx. Esse .test, ele vai ser fundamental porque é por ele que o Jest vai saber que esse arquivo contém teste. Isso você consegue mudar no arquivo de configuração também. E você pode usar outra extensão aqui chamada spec também, que é basicamente a mesma coisa. Já passei por projetos onde a gente usava o .spec para arquivos que continham testes unitários e o .test para arquivos que continham testes de integração, mas isso não é uma regra, você pode usar como você bem entender. Eu prefiro teste, vou deixar tests. Show! Vamos começar então aplicando o Jest. Primeira coisa que a gente viu nos slides é o describe. O describe, ele é basicamente um bloco e dentro desse bloco a gente consegue colocar vários testes. Se você está testando o app component, que é o que a gente vai testar, né? Então app.test justamente porque a gente vai testar o app. Você pode colocar nesse describe um app component, ok? E aqui dentro dessa função que a gente passa como callback, a gente vai colocar os testes em si. Um teste, como a gente viu, a gente vai começar com um it e aqui a gente vai colocar o que a gente está testando. Como o próprio inglês aqui já disse, né, it, a gente pode colocar should, né, para fazer sentido. Então, it should, sei lá, é sum correctly, já vai entender, tá? Então, esse teste, ele deve somar corretamente. Esse é o teste que a gente quer fazer. A gente quer verificar se a gente está somando corretamente. Agora, como que a gente faz isso? Vamos pensar um pouco sobre o que é um teste no nível mais abstrato. Um teste é uma expectativa. Então vamos supor, a gente quer testar se essa função sum aqui, tá? Que basicamente ela recebe xy. E detalhe, eu estou usando TypeScript, tá, turma? Espero que não seja um problema para você. Se for, se você não souber TypeScript, pode seguir na aula comigo que não vai fazer diferença, tá? Segue comigo, codando comigo, você consegue. Essa função ela vai retornar x mais y. Beleza. Agora, a gente quer testar se essa função está funcionando corretamente, ou seja, it should sum correctly, deve somar corretamente, essa função deve somar corretamente. Como que a gente sabe que ela está funcionando corretamente? A gente faz expectativas. Então, a minha expectativa, e essa expectativa se realizada vai definir se ela está funcionando corretamente, é que se eu passar 2 quatros aqui, ela retorne 8. Essa é a minha expectativa, certo? Se essa expectativa for realizada, significa que essa função está funcionando corretamente, concorda? Agora, se a minha expectativa for, por algum motivo, eu acordei e falei, cara, 4 mais 4 é 9. Essa é a minha expectativa. Essa expectativa, ela vai falhar, porque isso não vai acontecer, né? Porque 4 mais 4 é 8. Então, isso aqui vai fazer o teste falhar, é uma expectativa que falhou. Então, quando você faz uma expectativa e essa expectativa é realizada, o teste é realizado com sucesso. Agora, se a expectativa não é realizada, o teste falha. Vamos entender aqui. No Jest, a gente consegue criar expectativas usando o expect. Então, reproduzindo esse exemplo agora, a gente espera que o retorno de sum, recebendo 4 e 4 como parâmetro, seja 8. Então, a gente vai usar um to be 8. Olha que interessante. Não vou falar nada, vou executar isso aqui, você vai ver funcionando. Show, agora vamos abrir um terminal. E tá dando esse erro porque eu tenho que exportar alguma coisa aqui. Vou dar um export aqui, só para parar. Ok. Como eu falei, o CRA, né, o Create React App, ele vem com o Jest configurado e vem com um script aqui pra gente rodar os testes. Ok? Então eu vou rodar npm run test. Ele vai rodar os testes nos meus arquivos com .test. E olha que legal, turma, ele passou. Então ele mostra aqui o nome do teste e ele mostra que passou. Agora, vamos ler o que a gente escreveu aqui. A gente está esperando que essa função recebendo 4 e 4 tenha o seu retorno igual a 8. Então, to be 8. Eu espero que sum de 4 e 4 seja 8. Isso aqui é o Jest, basicamente. Pode sair do vídeo. Brincadeira, tem muita coisa ainda para ver. Mas isso é um exemplo básico, assim, só para você ter uma noção de que com o Jest nós criamos expectativas. Então, eu espero que isso aqui seja isso aqui. Esse expect a gente vai usar muito, esse to be também. Esse to be, turma, ele é um matcher, ok? Então, se eu procurar Jest matchers,
a gente tem vários matchers. O to be é o mais comum, mas a gente tem outros também, ó. Por exemplo, a gente tem o to be null, a gente pode verificar se tal valor é nulo. Então, sei lá, se a gente colocar um to be null aqui, a gente está criando a expectativa de que essa função, recebendo 4 e 4, vai voltar nulo. Adivinha? A expectativa vai falhar, né? Então, o nosso teste vai falhar, ok? A gente tem vários aqui que a gente vai vendo durante a aula. A gente tem esse aqui, to be truth, que verifica se o valor convertido para booleano é true, né? Então, to be truth aqui vai passar, porque 8 é true, né? Então, passou aqui. A gente tem to be false. A gente consegue ver aqui se tal número é maior do que tal número. Então, sei lá, a gente quer verificar se 4 mais 4 é greater. Então, to be greater than, sei lá, 7. Ele vai passar, porque é 8 maior que 7, então ele vai passar. A gente pode verificar se é menos ou igual. Cara, tem muita coisa, ó. Tem string, tem array. A gente pode verificar se um array ele contém certo valor. Coisa demais que a gente não vai ver tudo agora, senão você vai ficar maluco e vai sair do vídeo. Mas esse é o fundamental, tá, turma? Então o Jest, ele faz justamente isso. Ele cria expectativas pra gente, nos dá matchers, pra gente realmente conseguir criar essas expectativas. Agora, vamos falar do Testing Library, porque até agora a gente falou do Jest. E o Jest, ele não foi feito para testar componentes. Ele não foi feito para testar DOM, né, o Document Object Model. O Testing Library, ele veio para isso. Então, ele veio para dar meio que superpoderes para o Jest para que a gente consiga testar no React, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar e eu vou criar outro it aqui, legal? E esse it, esse teste, ele vai it should render app, ok? Então, dentro desse teste, a nossa expectativa vai ser que o app tem que ser renderizado e eu vou colocar with hello message, tá? Então, essa é a minha expectativa. Eu quero que o app seja renderizado e eu vou usar bastante inglês aqui porque combina muito com o Jest. Segue comigo se você não tá entendendo, eu vou tentando traduzir e tal. Mas, enfim, aqui a gente está criando a expectativa de que o app deve ser renderizado com a mensagem de hello. Então essa é a nossa expectativa, certo? Agora, como que a gente de fato renderiza esse componente e verifica se ele tem essa hello, que é o hello world aqui? Bom, vamos importar do React, do testing library, @testing library/react. Eu vou importar o render e o screen, ok? Screen. Agora, turma, como o nome dele já diz, esse render, ele vai renderizar o componente. Então, eu vou dar um render, passar o app aqui, legal? E o arquivo, observação, ele precisa ter o tsx, o x no final, senão ele vai dar erro aqui quando tentar renderizar esse app, tá? Ok, agora a gente vai usar o screen para pegar dentro desse componente que foi renderizado algum elemento. Nesse caso, a gente quer pegar o hello world, a gente quer pegar esse H1 e ver se ele está lá dentro, porque essa é a nossa expectativa, né? A gente tem que renderizar o app com o hello. Vamos lá então. Como que a gente faz isso? A gente vai usar o screen, ponto. E aqui, cara, ele tem vários selectors que a gente chama, tá? Olha o tanto de coisa. E a gente pode ver também na documentação aqui, ó, React Testing Library Selectors, tá? Na verdade são queries, tá, turma? O nome é queries. Então, queries aqui. Ó, então, a gente tem um cheat sheet aqui das queries. É um pouco antiga essa cheat sheet, mas... ó, tem vários aqui, ó. A gente tem get by. Enfim, vamos ver aqui que vai ficar mais fácil. A gente consegue pegar um elemento por meio do seu texto, ok? Que é justamente o que a gente quer fazer. Para isso, a gente vai usar o get by text. E aqui a gente vai colocar o texto que a gente quer pegar, que no caso é hello world. Vou salvar e vou rodar e ele passou. Por que passou? Se a gente não fez nenhum expect aqui, né? Turma, é o seguinte, esse get by text, ele vai procurar esse elemento aqui, então isso é importante. Legal, anota isso em algum lugar que é importante pra caramba isso aqui. Ele vai tentar pegar esse hello world em algum lugar do nosso componente, tá? Se ele achar, ok, ele vai passar. Agora, se ele não achar o que eu passar aqui, o teste vai falhar. Então, se eu colocar, por exemplo, fail, esse texto ele não existe no meu componente, né? Não tá aqui. Então, se eu salvar, toma, o teste falhou. E aqui eu vou expandir, porque eu quero mostrar pra vocês, espero que minha câmera tá de boa, né? Beleza. Vou mostrar pra vocês que
ele mostra certinho o erro que ele deu, ó. Então ele deu unable to find an element with the text fail, ou seja, eu não consegui achar um elemento com esse texto que você me deu, cara. E aqui ele mostra pra mim o DOM que ele renderizou. Então olha que interessante, ele renderiza de fato o DOM, e nesse DOM ele faz essas queries. Então, como ele fez a query dessa fail neste DOM, ele não achou, então deu erro pra gente, tá? Se eu mudar aqui mais uma vez pra hello world, ele vai passar, legal? Então assim que a gente consegue verificar se determinado texto está na tela. E se você não está vendo a utilidade disso aqui ainda, fica tranquilo que isso aqui é só o básico. Vamos começar a brincar mais com isso aqui. Você vai ver como que testes são importantes. Isso aqui, turma, tem uma diferença de letras maiúsculas e minúsculas. Então se você colocar tudo minúsculo, ó, ele vai falhar, porque ele busca exatamente aqui pelo case que você usa, beleza? Fechou, galera? Agora, vamos complicar um pouco a parada aqui, tá? Vamos criar um botão aqui, ok? E esse botão, ele vai ter um texto de change message aqui, tá? Vou salvar. E era para ele atualizar. Ó, o create react app, a maravilha que é. Beleza. Aqui tá o botão, change message. Botão maravilhoso. Vamos fazer com que esse botão altere essa mensagem aqui e vamos testar esse comportamento. Tá? Então, vamos criar aqui um useState. E eu vou colocar a mensagem inicial, que vai ser essa. E aqui eu vou colocar... Aqui eu tenho que colocar com aspas duplas, né? E aqui eu vou colocar message, set message. E aqui no button eu vou fazer com que o onClick ele execute uma função que mude a message para, sei lá, new message. Ok, e aqui nesse parágrafo eu vou renderizar o message. Salvar. Beleza. Eu acho que ele não está atualizando, turma. Quando eu salvo eu tenho que recarregar por causa do WSL, mas não vou ver isso agora, não vai atrapalhar a gente. Ok, então a gente está renderizando aqui, certo? E se a gente clicar aqui, ó, ele muda a mensagem. Vamos testar esse comportamento. Então vamos clicar nesse botão, vamos escrever um teste automatizado para isso. Vamos escrever um teste que clique nesse botão e que verifique se a mensagem realmente foi alterada. Então vamos lá. Vamos criar outro teste. It should change message on button click. Ou seja, a nossa expectativa nesse teste é que ele mude a mensagem quando a gente clicar no botão. Então vamos lá, vamos renderizar o nosso app. Beleza. E como a gente renderizou ele, agora a gente tem aqui o nosso screen. E os testes, galera, eles são isolados, tá? Então se você renderizou aqui em cima, nesse teste de cima, você precisa renderizar de novo nesse teste de baixo, ok? Tá, então aqui, galera, vamos pegar e vamos guardar esse... na verdade, vamos primeiro verificar se a mensagem inicial foi exibida, né? Então, se essa mensagem aqui, ó, let's learn more about, foi exibida. Então, eu vou dar um get by text nela. Opa. Get by text. Vou colocar ela aqui. Ok. Vou salvar. Ele vai continuar passando o teste. Beleza. Agora, eu vou clicar nesse botão, tá? E eu vou verificar se a mensagem foi alterada. Para clicar em botões, turma, a gente vai importar um cara aqui chamado far events. E esse far events, como o nome já diz, ele vai executar certos eventos. Então, se eu colocar far event.click, ele vai fazer um clique em certo elemento. E ele recebe esse elemento como primeiro parâmetro. E para pegar um elemento, você sempre vai usar as queries, tá? Então, como a gente viu, a gente consegue pegar um elemento pelo texto e a gente também consegue pegar a gente consegue pegar, nesse caso, um parágrafo pelo texto e a gente também consegue pegar um botão pelo texto. Então aqui, eu posso colocar get by text e o texto do botão, então change message. E aqui, se a gente quiser colocar qualquer string desconsiderando maiúsculo e minúsculo, a gente pode escrever assim, turma, change message. Então colocar essa rejectzinha aqui, beleza? Então, como primeiro parâmetro, ele recebe esse button, e para ficar mais fácil, eu vou pegar isso e vou guardar numa variável, tá? Então, eu vou colocar const button igual a isso aqui. Então, ele vai guardar o button, e na verdade é screen, né? Screen.getByText. Ele vai guardar o elemento button dentro dessa variável. E aí eu passo aqui o button, certo? E aqui ele vai clicar no meu button, ok? Vou salvar.
E ele passou porque ele achou esse botão. Se ele não achasse esse botão, então, sei lá, se eu colocasse teste aqui, ó, ele não ia achar o elemento. Na verdade, ele achou porque essa regex faz ele procurar até, tipo, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é teste, então ele vai achar. Mas se eu colocar, por exemplo, teste aqui, ó, dessa forma ele vai falhar, porque ele não achou o elemento, tá? Então aqui eu vou voltar para como estava antes, change message, ok. E agora que a gente clicou no botão, a gente precisa verificar se a mensagem foi alterada. Como que a gente faz isso? A gente vai aqui embaixo, downscreen.getByText. E quando a gente clica aqui, ó, a nova mensagem é essa new message. Então faz sentido a gente dar um getByText nela, né? Então vou colocar assim para desconsiderar maiúsculo e minúsculo, new message, vou salvar. E passou. Show de bola, turma. Então, olha que legal, a gente basicamente tá testando esse fluxo aqui, cara, esse fluxo de renderizar essa mensagem inicial, clicar e renderizar essa nova. Olha que interessante. Isso aqui é um exemplo menor, mas você consegue ver o poder disso, cara? A gente consegue testar várias interações, vários fluxos com o Testing Library e garantir a integridade da nossa aplicação. Agora, vamos expandir um pouco nesses testes aqui. Quero mostrar outras ferramentas para vocês. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar para esse botão aqui um style, tá? Vou colocar em line mesmo. Vou colocar background color igual red, tá? Vou salvar, beleza. E eu vou colocar uma color de white aqui. Ok, coisa maravilhosa, né? Padding, vou colocar 10 só para... Ok? E agora, por que eu fiz isso? Porque a gente também consegue, galera, testar estilos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma situação mais robusta em que você quer que certo botão fique da cor vermelha se ele receber uma prop disabled. Vamos fazer isso, na verdade, ó. Vamos criar aqui, ó, rapidão, button.tsx, ok? Esse button, ele vai ser uma arrow function. Eu vou dar um export default button aqui e ele vai receber como prop um disabled, tá? E esse disabled vai ser boolean. Ok, agora a gente vai retornar o button, tá? E aqui eu vou colocar, eu vou fazer com que ele receba um children também. Então aqui eu vou colocar children, que vai ser um React Node. Fechou. Salvar, beleza? E aqui ele vai renderizar o children. E aqui eu vou fazer uma coisa interessante, galera. Eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou falar aqui. O background color dele, se ele estiver desabilitado, vai ser red. Se não, vai ser blue. Coisa maravilhosa. Vai ficar bonitaça esse botão, cara. Pelo amor de Deus. Mas só pra mostrar pra vocês, tá? Agora, vamos criar um teste pra esse button. Então, eu vou criar outro arquivo, button.test.tsx. Aqui eu vou criar o describe. Então, eu vou colocar button components. E aqui dentro eu vou colocar os testes, né? Então, it. E qual que vai ser o teste? Qual que vai ser a expectativa? A gente quer que ele renderize vermelho se o disabled for true. Então, it should render with red background if disabled. Então, esse vai ser o nosso teste, vai ser a nossa expectativa. Então, ele deve renderizar com background vermelho se ele estiver desabilitado. Então, aqui vamos usar o render, vou auto-importar aqui, vou colocar o button. E aqui a gente vai passar a prop disabled igual a true, certo? Porque a gente quer testar justamente isso, né? Então, disabled igual a true. E o children aqui vai ser click me, sei lá. Beleza. Agora percebe que ele já roda os testes tanto do app quanto do button automaticamente aqui pra gente. Vamos importar aqui a screen e vamos fazer os testes. Então, primeira coisa, a gente precisa, de fato, capturar esse button. A gente quer ver os estilos dele. Então, a gente precisa pegar esse elemento primeiro com uma query. Então, vamos usar o screen. E aqui a gente tem outra query também, turma, chamada getByRow, que a gente pode colocar a role aqui do elemento. Por exemplo, eu posso colocar que eu quero pegar um button. E aqui eu posso colocar algumas options. Eu posso colocar que esse button ele vai ter uma options. E aqui a gente vai colocar name e o nome do botão. Então, basicamente o conteúdo dele. Então, eu vou colocar click me. É só outra forma que a gente tem de selecionar elementos. Tem várias formas, como eu falei, eu vou mostrando aos poucos para você. Vou salvar, ele vai passar porque ele achou esse elemento, certo? E agora a gente pode guardar ele numa variável. Por quê? Guardando numa variável, a gente pode fazer assertions nele, que é justamente usar aqueles matchers. E aqui, galera, eu vou esperar que o button tenha um estilo tal. E a gente consegue usar um toHaveStyle. Ok?
E aqui a gente consegue passar literalmente o CSS que a gente quer que ele tenha. Olha aqui, legal, cara. E isso aqui é o Testing Library. O Jest ele não tem isso por padrão. Isso aqui é um matcher que o Testing Library dá pra gente. Então aqui eu posso passar, por exemplo, que a gente quer que o background color seja red. Então background color red. Salvar. E olha que legal. Então a gente testou que quando ele está desabilitado, o background color é red. E percebe que eu nem tive que renderizar o componente aqui na minha tela. Eu consigo testar tudo aqui por código, que é muito mais rápido, o que é sensacional. Se eu mudar isso aqui para blue, ele vai, obviamente, falhar, né? Porque aqui, no caso, ele até vai mostrar para mim. Na verdade, ele não traz aqui nesse caso. Não sei por que não trouxe. Era para trazer, mas enfim. Aqui vai dar erro porque o background é red. Agora, se eu mudar esse disabled, colocar false, e aqui colocar o background blue e salvar, aí sim ele vai passar, né? Porque quando ele não está desabilitado, ele vem com o background blue. Ah, Felipe, então eu devo testar todos os estilos de todos os meus componentes? Não, você não deve testar os estilos. A não ser que o estilo de um botão tenha a ver com a sua funcionalidade. Como assim? Se você quer que um botão desabilitado seja vermelho, isso interfere diretamente na usabilidade desse componente, na funcionalidade dele, né? O que define se ele está desabilitado para o usuário é um estilo, né? A cor dele. Então, nesse caso, faz sentido sim você escrever testes para os estilos. Mas se for alguma coisa, por exemplo, você vai escrever teste para uma margem, para ver se ela é 1 rem e não 2 rem. Não faz muito sentido, não tem muita utilidade. Faça teste de estilo quando, de fato, o estilo interferir diretamente no funcionamento e na percepção, vamos dizer assim, daquele componente, ok? Então, a gente pode também testar estilos aqui no Testing Library, o que é sensacional, tá bom, turma? E outra coisa que a gente pode testar, e eu vou mostrar outro conceito legal para vocês, a gente está aprendendo conceitos aos poucos, é o cenário seguinte, ó, a gente recebe um onClick aqui no botão, uma função onClick, tá? Então, onClick aqui vai ser um void, beleza? E eu vou passar esse onClick aqui. Beleza. E um teste válido, galera, pra gente fazer aqui, é o seguinte. A gente quer garantir que a função que o button recebe como onClick, como prop, certo? Então, essa função, a gente quer garantir que ela é realmente chamada quando a gente clique nesse botão. E isso é importante, porque se isso não funcionar, se por algum motivo alguém vir aqui amanhã, sei lá, e tirar isso aqui, e salvar, e subir para produção, vai quebrar a aplicação inteira. Imagina que a gente tem vários botões usando isso aqui. Vários componentes, perdão, usando esse botão aqui. Então, esse é um teste interessante também da gente fazer, de verificar se certa função está sendo chamada em certo momento. Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui no meu button.test, eu vou colocar o onClick aqui, porque ele é obrigatório, eu vou colocar uma função vazia. E aqui eu vou criar outro teste. Então, esse teste, a expectativa dele vai ser it should call onClickProp onClick. Certo? Então, ele deve chamar a prop onClick quando a gente clica no botão. Então, aqui vamos para o passo lá básico. Então, render button. Legal? Aqui eu vou colocar click me de novo, tá? E aqui eu vou passar o disabled, tanto faz o disabled aqui. E o onClick, galera, é o seguinte. Quando a gente quer verificar se uma função foi chamada, que dá pra gente fazer isso, a gente tem que falar que essa função, então que a função onClick vai ser um jest.fn. Esse jest.fn retorna pra gente uma função como qualquer outra, mas monitorável pelo jest. Então a gente consegue fazer assertions nessa função, a gente consegue fazer uso daqueles matchers, né, nessa função. A gente consegue verificar, por exemplo, se ela foi chamada. Então esse jest.fn faz justamente isso, percebe que a função até ficou com uma cor especial aqui. Agora, se a gente passar isso aqui, ó, pra cá, nada vai mudar, certo? Mas agora a gente consegue clicar no botão, então a gente seleciona o botão e clica nele e verifica se essa função foi chamada. Esse é um tipo de teste, como eu falei, muito útil que a gente faz bastante aí no dia a dia. Então vamos selecionar aqui, ó, button vai ser igual a screen.getByText, eu vou selecionar pelo texto agora e vou colocar click me. Vou salvar e ele vai passar. Beleza. Agora a gente precisa clicar nesse botão, então eu vou importar o FireEvent aqui, .click button. Vou salvar, ele vai passar
né? Porque ele conseguiu achar o botão, clicou nele, pá. Agora a gente precisa verificar se essa função foi chamada. Então, para isso, eu vou usar um expect. Expects onClick. E o nome do matcher vai ser to have been called. Então, eu espero que o onClick esteja, na verdade, tenha sido chamado. Salvei. E ele passou, porque a gente clicou aqui e a gente chamou o onClick. Se eu tirar o onClick daqui, ó, então tirei, o teste vai falhar. Porque agora ele não está mais chamando essa função onClick quando a gente clica no botão. Olha que interessante, turma. Então esse é outro tipo de teste que a gente consegue fazer e que é muito útil, como eu falei. A gente também consegue verificar se o onClick foi chamado com tal parâmetro. Então, por exemplo, se eu, sei lá, aqui eu quiser chamar um clique com qualquer parâmetro, sei lá, vou colocar 10, mas aqui ele não vai deixar porque aqui é void. Eu vou colocar o seguinte, ó, number, sei lá, number aqui. Eu vou colocar 10. Vamos supor que você tem uma função que é chamada com parâmetro e você quer verificar se aquele parâmetro realmente é passado para ela. E para isso você pode usar o to have been called with 10. Então se eu salvar, agora sim ele vai passar. Por quê? Porque a gente está verificando se essa onClick foi chamado com 10. Se eu tirar esse 10 daqui, então deixar como era antes, ó, ele vai falhar, porque a onClick não está sendo chamado com nenhum parâmetro. Ó. Então, ó, a gente esperava 10, né? Mas a gente não recebe nenhum argumento. Legal? Então, esses testes aqui, tanto em estilos quanto em chamadas de funções, também são muito úteis aqui para a gente fazer no Jest e no Testing Library. Turma, outra coisinha que eu quero mostrar para vocês é a gente testar se um elemento não está na página. Como assim? Vamos lá, vou mostrar para vocês, vocês vão ver como que é interessante. Vamos voltar um pouco para aquela situação que a gente testou aqui, ó. Deve mudar a mensagem se o botão for clicado. Qual que é o nosso teste? A gente renderizou isso, clicou aqui no botão, beleza, e viu se a nova mensagem está lá. E está lá. Mas, qual outra assertion, qual outra, como que é assertion em português, cara? Garantia. Qual outra garantia que a gente quer ter também nesse teste? De que essa mensagem não está mais na tela. Concorda? Porque pensa comigo, a gente não quer mostrar as duas mensagens, cara. E direto, você vai estar aí numa situação, em um projeto real, grande, em que você não quer que certo elemento esteja na tela, de jeito nenhum. Por exemplo, você tem uma lista lá de elementos. Você deletou um, você quer testar se ele não está na tela. Então, esse tipo de teste também é muito útil. Como que a gente faz isso? Se a gente usar um screen.getByText aqui, e passar isso aqui, ó, adivinha? Vai falhar. Falhou. Porque, ó, como o DOM tá, ó, não tem isso aqui, certo? Mas a gente aprendeu que esse getByText, se ele não acha o que a gente passa para ele, ele falha o teste. Mas tem uma diferença. Se a gente usar outra query chamada queryByText e salvar, olha que interessante. Passou? Mas por que passou, Felipe? Se isso aqui não tá no DOM, a gente acabou de ver o DOM. Porque essa query, e essa é uma coisa importantíssima para você anotar aí, para você não esquecer. A query, quando ela não acha o que a gente passa para ela, ela não falha o teste, ok? Essa é a diferença de queryByText para getByText. Se o getByText não acha, ele falha o teste. Se a queryByText não acha, ela não falha o teste. E aí, a gente pode colocar isso aqui, ó, em uma variável e colocar oldMessage. E a gente pode fazer um expect nisso aqui. Então a gente pode esperar que a oldMessage to be null, por exemplo. Salvei. E olha que interessante. Agora a gente garante que essa oldMessage não está no documento, que ela é nula. E outra coisa que eu quero mostrar para você, bem interessante, é o seguinte. A gente pode inverter matchers. Então, por exemplo, se eu colocar, eu espero que a oldMessage to be in the document, isso aqui é um matcher também do Testing Library, então eu estou esperando que isso esteja no documento, e isso aqui, turma, é a mesma coisa de, obviamente, usar um getByText, tá? É a mesma coisa, porque se um getByText falhar, ele não está lá, então isso aqui é a mesma coisa. Se isso aqui falhar, significa que o elemento não está no documento. Então eu vou salvar isso aqui, ó, e o teste vai falhar. Por quê? Porque essa oldMessage ela não está no documento. Então essa nossa expectativa ela falhou.
Mas a gente pode inverter um matcher, turma, usando o .not. Então aqui a gente inverteu a nossa expectativa. Agora eu espero que a old message não esteja no documento. Então vou salvar. E olha que interessante. A gente inverteu uma expectativa usando o .not. A gente usa bastante também. Você pode usar ele com qualquer matcher. Você pode usar com to be. Você pode usar com, sei lá, not to be null. Você pode inverter tudo, tá? Então é outra coisa bem interessante para você ter aí no seu leque de habilidades, vamos dizer assim. Ok? Então, galera, esse aqui é o básico do Testing Library. É o básico, é o básico, é o básico. Agora, a gente vai começar a ver coisas mais avançadas. A gente vai testar 2 componentes em conjunto. Então, teste de integração, porque tudo que a gente fez até agora foram testes unitários, né? A gente testou um componente só, tanto o app quanto o button. A gente vai escrever testes de integração e a gente também, no final aqui da aula, vai fazer testes de componentes que se conectam com uma API. A gente vai fazer aquele mock que a gente viu nos slides. Então, vamos lá. Vamos lá então, galera, escrever agora um teste de integração. E vai ser bem parecido, basicamente a mesma coisa que a gente fez até agora, ok? Vamos fazer umas mudanças aqui, tá? Esse app, ele vai, turma, ele vai renderizar agora o botão que a gente acabou de criar, tá? Então eu vou criar aqui, vou importar na verdade o button que a gente acabou de criar. Vou passar o disable igual a false aqui pra ele. E o onClick dele vai ser uma função que vai alterar essa message. Então eu vou criar uma função, na verdade eu vou colocar inline mesmo. Então o clique vai ser set message, vou colocar new message. Salvei. Ele vai, o children. Então o children aqui vai ser change message. Vou salvar. Cara, tá muito feio. Deixa eu botar pelo menos aqui no button, né? Colocar uma color white e um padding de 10 para não ficar tão horroroso. Beleza. Agora, turma, já começou a parada funcionar. A gente vê os benefícios porque o nosso teste falhou do app, porque a gente mudou o app, a gente mudou o comportamento do app, o que é esperado que falhasse, né? Então, o que ele deu aqui, ó? Ele falou pra gente, ó, que ele não conseguiu achar o elemento de new message com exclamação aqui. Tá vendo que tem uma exclamação? Agora ele tem o new message sem exclamação. Então, se eu colocar a exclamação aqui, ele volta a funcionar. Vamos ver? Voltou. Ok. Galera, a gente fez um teste de integração aqui, tá? Como eu falei pra vocês, testes unitários, testes de integração no React são mais difíceis de serem diferenciados, vamos dizer assim. Em um back-end da vida, você sabe que um teste de integração, normalmente, ele se conecta ali com um banco, né? E ele moca esse banco de dados, unitário não, é mais isolado mesmo. Mas aqui no React é mais uma questão de nomenclatura, tá? Por que esse app, ele é um teste de integração? Porque aqui, ó, a gente está testando tanto o comportamento do app, quanto o comportamento do button, nesse teste aqui, né? Então, a gente está clicando no botão e verificando se ele está executando certa ação, ou seja, se ele está mudando a mensagem aqui pra gente. Então, isso é um teste de integração porque a gente está testando como 2 componentes, que no caso, o app e o button, estão funcionando em conjunto. Então, isso aqui é um teste de integração. A gente poderia fazer outro exemplo aqui, em que você teria, por exemplo, um botão de aumentar o counter, sei lá, increase count, sei lá, tá? Esse botão, ele aumentaria o count, e aí você teria outro componente que receberia esse count, né, que ele aumenta. Isso aqui também seria um teste de integração, se você testasse essa situação, tipo assim, o botão de increase count vai aumentar o count, né, vai mudar o count que está aparecendo na tela. Isso também seria de integração, legal? Então você pode fazer exercícios aí, pode procurar, ou pensar mesmo em situações que você já passou no seu trabalho, se você já trabalha, ou dar uma procurada aí em situações, ou exercícios mesmo de teste. Mas eu te ensinei aqui o que você precisa saber sobre testes unitários e de integração, exceto a parte de mock. A gente falou de mock, agora vamos ver ele com mais detalhes. Vamos mudar esse componente aqui para a gente chamar uma API e vamos usar uma biblioteca chamada mock service worker pra gente mocar, ou seja, pra gente simular a resposta de uma API. Então vamos lá. Vamos lá então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar um pouco esse app. Na verdade, vamos fazer outro componente chamado tasks.tsx, tá?
tá bem bagunçado. Eu vou criar uma pasta components aqui para ficar melhor. Então, components, vou colocar o tasks aqui no components, tá? Ok. E o button aqui também. Ele vai dar erro aqui no app, mas tudo bem, eu arrumo. Barra components, barra button. Ok. E eu tenho que mover também. Tá certo. O que ele tá dando erro aqui? Enfim. Carregar. Tá. Vou reiniciar aqui o servidor. Beleza. Agora, vamos lá. Aqui no tasks eu vou fazer um componente. Legal? Então, criar uma arrow function aqui. Vou exportar como default aqui o tasks. Esse tasks, ele vai retornar aqui pra mim o seguinte. Eu vou colocar um H1, vou colocar tasks from API. E aqui eu vou criar um button. Eu vou usar o componente button, na verdade. E eu vou colocar fetch, vou colocar get tasks from API. Legal? E esse get tasks, ele vai fazer uma requisição para uma API para pegar essas tarefas e guardar no state. Então aqui eu vou criar um state para colocar essas tasks. Então set tasks, colocar o use state aqui, colocar uma lista vazia. E aqui eu vou criar a função de handle click. Vai ser uma função assíncrona. E aqui eu vou chamar, e antes disso eu vou instalar aqui, turma, o Axios, tá? Então eu vou instalar Axios aqui. Já vou importando ele aqui, então import Axios from Axios. E aqui eu vou dar um data aqui para dar um destructuring já no await axios.gets. E aqui eu vou colocar essa URL que é da JSON placeholder, tá? Que é uma API que a gente consegue pegar alguns dados aqui, consegue pegar umas tarefas aqui. Show de bola. E aí eu vou setar esse data, setar esse data mesmo dentro do meu tasks. Então vou colocar set tasks data aqui. Show de bola. Ok, ele está dando erro aqui porque eu preciso ter apenas um aqui, obviamente, né? Então vou colocar um fragment aqui. Legal, e agora eu vou colocar que esse button não vai ser disabled, né? Vai ser false e o onClick dele vai ser o handle click. Show de bola. Agora a gente precisa renderizar essas tarefas, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tasks.map e para cada task eu vou renderizar um parágrafo com a task.title. Coisa bem simples, tá, turma? E aqui ele vai dar erro de TypeScript, eu vou criar uma interface aqui de task e eu vou colocar id string e title string. Vou colocar só esses dois mesmo, não tem problema. E aí eu vou colocar essa task aqui no meu state, falar que vai ser uma lista de tasks. E aqui eu vou colocar o id também como task.id. Show, vamos salvar. Agora vamos renderizar essa task aqui dentro aqui do nosso index. Em vez de renderizar o app, eu vou renderizar o nosso componente tasks. Então vou renderizar tasks, vou salvar, voltar aqui para minha aplicação. Vou dar um start novamente, né, obviamente. E vamos ver se tá rolando, né? E aí vamos escrever os testes para essa situação aqui. Então a gente vai testar se ele tá pegando as tarefas ali da API certinho e tudo mais. Ok? Beleza, então se eu clicar, ele vai pegar as tarefas e vai jogar aqui pra mim. Beleza, galera? Agora vamos testar isso aqui. E como que a gente começa a testar um componente que faz uma requisição para uma API? Como a gente já falou, a gente precisa fazer mocks. E como que a gente faz esses mocks? A gente usa essa biblioteca chamada mock Service Library, legal? Que é uma biblioteca extremamente popular e muito útil. O que ela vai fazer? Ela vai interceptar requests no nível da network e ela vai simular uma resposta para essa request. O que quer dizer interceptar no nível da network? Significa que não importa se você usa o Axios ou o Fetch para fazer a requisição. Os dois serão mockados por esse Mock Service Library. Então vamos instalar ele aqui, tá? Tem uns exemplos aqui e tal, mas vamos instalar ele, beleza? Então vou copiar isso aqui e vou instalar aqui, vou terminar meu servidor, vou instalar. Show, tá ficando enorme já o vídeo, cara, mas já tá acabando. E parabéns por ter ficado até aqui, são pouquíssimas pessoas que conseguem, né, aprender, ficar até o final num vídeo grande como esse. Então meus parabéns já pra você que continuou até aqui, tenho certeza que você não vai se arrepender. Que você vai ver que tudo que você aprendeu aqui vai ser extremamente valioso para você. Enfim, vamos lá. Vamos dar um npm start. E vamos seguir aqui com o mock. E ele tem um exemplo aqui, turma, bem legal. Olha que interessante, ó.
A gente, basicamente, vocês não estão vendo por causa da minha câmera, né? Deixa eu tirar minha câmera rapidão. Ó, então um exemplo aqui, ficou só a borda, mas enfim. Um exemplo bem interessante. A gente vai criar esse worker, e esse worker vai ser, basicamente, o cara que vai fazer os mocks das rotas. E aí dentro dele, a gente vai definir quais rotas que a gente quer simular. Ou seja, quais rotas que a gente não quer se comunicar com a API de fato, e sim simular a resposta. E aqui a gente consegue retornar uma resposta, tá vendo? Ele retorna uma resposta e coloca o que ele quiser. Então, vamos fazer justamente isso aqui na nossa aplicação, ok? Então, a gente consegue até, cara, usar GraphQL. Olha que interessante, ó. A gente consegue usar em GraphQL, eu já usei muito, inclusive. Mas vamos lá. Como que a gente faz o setup desse worker? A gente faz no nosso arquivo de teste. Então, eu vou criar aqui, ó, um tasks.test.tsx. Vou criar um describe e vou colocar tasks components, tá? E qual que é a nossa expectativa? O que que a gente quer testar? A gente quer testar se, quando a gente clica no botão, ele pega as tarefas e mostra elas na tela. Esse é o teste que a gente quer fazer. Então, it should fetch and show tasks on button click. Ou seja, ele deve pegar as tarefas e mostrá-las na tela quando a gente clicar no botão. Então, vamos lá. Vamos dar um render aqui no nosso tasks. Beleza. E agora, a gente precisa fazer esse setup aqui. Então, eu vou copiar isso, vou colar aqui, tá? E aqui eu vou copiar também. Na verdade, vamos escrever aqui, pra gente fixar melhor. Esse worker, galera, a gente vai colocar dentro aqui do describer, tá? Então, eu vou colocar const worker igual setup worker. E aqui a gente vai colocar todas as rotas que a gente quer mocar. Então, aqui eu vou colocar o rest ponto e vou colocar o método dessa chamada, que vai ser get, né? A gente faz um get aqui para nossa API. E aí a gente vai colocar exatamente a mesma URL, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, get SURL. E aqui, como segundo parâmetro, eu vou passar uma função assíncrona que vai receber alguns parâmetros. Vai ser o rec, o res e o ctx, o contexto. Ok, agora aqui a gente consegue até pegar, galera, esse dado aqui da request. Esse request a gente não vai usar, mas, por exemplo, se a gente fizesse um post, assim como está aqui na doc, a gente conseguiria pegar os dados que a gente enviou aqui para o Axios no body. A gente consegue fazer isso também, manipular eles, fazer o que a gente quiser com eles. Mas como é um get, a gente não vai usar isso e a gente vai usar o res. Então aqui eu vou colocar return res. E aqui dentro eu vou colocar ctx.json, ou seja, para a gente retornar JSON. E aqui eu vou retornar uma lista, e eu vou retornar essa lista aqui de tarefas, tá? Então vou dar um Ctrl A aqui, vou copiar. Na verdade vou retornar só uma para não ficar muito grande aqui. Vou pegar essa primeira, colar aqui. Show de bola. E agora, turma, eu quero mostrar um conceito novo para vocês, que é o seguinte. O ideal é que a gente comece esse worker antes de qualquer teste, antes de qualquer teste ser executado. E para fazer isso, a gente pode usar uma função aqui no Jest chamada before all. Tá? Esse before all, ele vai receber aqui como parâmetro uma função callback, e aqui dentro a gente vai colocar um código que vai ser executado sempre antes do código, dos testes, na verdade, começarem a rodar. Então aqui eu vou colocar um worker.start, beleza? Ok, agora vamos começar a fazer as nossas expectativas, legal? Porque a gente já mocou a API. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero pegar o botão, certo? Então eu quero pegar esse botão e eu quero clicar nele e verificar se as tarefas estão ou não no meu componente. Então vamos lá. Vou pegar esse botão aqui. Então eu vou importar o screen aqui. Então render e screen, ok? Legal. E aqui eu vou colocar const button. Vai ser igual a screen.getByText. E eu vou pegar o getTasks from API. Beleza? Vou salvar. Vou ver se ele está rodando. Tá rodando, e aqui ele deu esse erro porque a gente tá tomando esse erro aqui, galera, porque o Axios nas suas versões mais recentes, ele começou a usar ES Modules, então aquela sintaxe de import e export mais moderna, né? O Jest ele não consegue trabalhar com essa sintaxe, tá? E como por padrão ele não faz parsing de nenhuma biblioteca, ele tá dando esse erro aqui, ele não tá conseguindo trabalhar com o Axios basicamente. Então para resolver isso, pra gente falar pro Jest, cara, o Axios ele tá com o ES Modules, você precisa converter ele para sintaxe do require e tal, que é o CommonJS, a gente vai usar esse parâmetro aqui
no script de teste. A gente vai usar esse transform ignore patterns, a gente vai passar essa regex aqui, tá? Para basicamente ele transformar o Axios aqui, legal? Vou salvar isso e ele deve rodar o nosso teste e agora vai dar outro erro provavelmente, porque eu vi que eu cometi um pequeno engano aqui, que é o seguinte, galera, aqui ó, do MSW, a gente vai importar apenas o REST, ok? E para fazer o mock de uma API, a gente vai importar do msw/node. E aqui a gente vai pegar o setup server. Legal? Então aqui vou colocar setup server. E a mesma coisa, mesmo conceito que eu expliquei para vocês, é que só mudou mesmo o import, beleza? Ok, salvei. Agora o nosso teste ele vai falhar, porque esse start agora é listen. A gente tem que dar um listen aqui. Então antes da gente começar a rodar os testes, a gente tem que fazer com que esse cara aqui de fato fique escutando as nossas requisições e aí sim ele consiga mocá-las. Bom, passou, mas a gente teve um aviso que é o seguinte, a gente não precisa passar essa query para cá. A gente só precisa colocar a URL mesmo, tá, turma? Então vou salvar. Se a gente quiser, por exemplo, que certa URL com certo parâmetro retorne certa resposta, então, sei lá, você quer retornar isso aqui, se ele não colocar o limite 10, mas você quer retornar outra coisa se ele colocar o limite 10, aí você pode verificar se, por exemplo, if rec.url.search você pode verificar se isso aqui tem o limite, aí sim fazer um return diferente. É isso que a biblioteca recomenda aqui pra gente, ok? Mas enfim, vou salvar, isso aqui vai ser suficiente. Ele vai passar o teste aqui. Vou tirar isso aqui. Beleza? Agora vamos começar de fato a fazer as nossas expectativas, as nossas assertions. Então, a gente pegou o button e agora vamos clicar nele. Então vou pegar o fire event e vou dar um clique aqui no button. Vou salvar, vamos ver se ele vai continuar passando. Beleza. Agora a gente tem que verificar se essa tarefa, ou seja, se a tarefa com esse title foi exibida na tela. Porque a gente clicou no botão, então teoricamente ele tem que chamar a API, e como ele não vai chamar a API de verdade, porque a gente não faz isso aqui em testes de integração no React, a gente faz em testes de end-to-end, como a gente viu no começo da aula, a gente vai verificar se realmente o mock service worker mocou essa API. Então se ele retornou isso aqui, ao invés de fato ir lá e falar com a API. Então para fazer isso a gente vai colocar um screen.getByText, e aqui a gente vai colocar o nome dessa tarefa que a gente está retornando aqui. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Vou salvar. E vai dar erro, galera. Por que isso acontece? Esse é um conceito importante, turma. Seguinte, quando a gente faz alguma ação assíncrona no React Testing Library, então, isso aqui é uma operação assíncrona, né? A gente clica no botão e a gente chama uma API. É uma operação assíncrona. Quando a gente faz esse tipo de operação, ele não espera ela terminar para ele tentar pegar esse texto. Então, o que está acontecendo? Mesmo essa requisição sendo mocada, ela ainda é uma requisição assíncrona. É uma operação assíncrona. Então, ele clica no botão e não espera a chamada ser concluída, e aí sim o state ser atualizado, como a gente está fazendo aqui, para ele fazer essa verificação. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai importar um cara chamado waitFor aqui do Testing Library, e a gente vai colocar ele assim, ó, waitFor, tá? E aqui dentro a gente coloca o getByText. Eu vou colocar async aqui, vou salvar, e aqui na verdade ele tá dando erro porque eu vou explicar isso aqui para vocês agora, tá? Mas enfim, ele passou, turma. Então, quando você faz uma requisição assíncrona e você quer verificar algo que acontece após ela ter sido concluída, você tem que usar esse waitFor aqui dessa forma. Ou, o que é muito mais fácil, como o meu SLint denunciou para vocês, você pode usar o findByText. Então, se eu colar aqui e colocar findByText, ele também vai passar, tá? E aqui é o wait. Ok. Então, esse findByText é a mesma coisa do que a gente acabou de fazer. A gente espera que esse texto aqui apareça na tela. Ou seja, a gente não faz essa verificação imediatamente após a gente clicar nesse botão. A gente clica nesse botão e espera um pouco para ver se esse texto realmente está na tela ou não. Então, quando você
quiser fazer esse tipo de operação assíncrona e quiser fazer alguma verificação depois dessa operação, você usa o Find by Text ou o Wait For, que eu acabei de mostrar, mais o Find by Text, ele é mais prático, né? E você pode usar várias queries aqui também com esse Find. E todas as queries com esse Find têm esse comportamento, né, de esperar um pouco e não ser imediato. Ele tá dando um erro aqui porque eu não tô com aqui, aparentemente. Eu tô, mas na verdade eu não passei. É estranho, cara. Eu tô com uma aqui e aqui. Ah, é aqui. Coloquei ID. Beleza. Então, turma, isso é mocar APIs. Você também consegue mocar posts. Enfim, você consegue mocar qualquer tipo de requisição. Então, post, put, delete. Você consegue fazer o que você quiser, tá? E você também consegue mocar um erro, cara. E por que que é bom você mocar um erro, você simular um erro? Porque se a gente voltar aqui, a gente não está tratando erro dessa API. Então vamos supor que essa API esteja offline. A gente quer tratar isso, a gente quer mostrar uma mensagem personalizada de erro, por exemplo. Então para isso, a gente pode primeiro escrever o código aqui. Então eu posso criar um state aqui chamado error message e set error message, que vai ser um use state, e eu vou colocar uma string vazia. Vou colocar, na verdade, null aqui. E eu vou colocar que ele vai ser ou nulo ou uma string. Beleza. Agora, eu vou colocar isso aqui dentro de um try catch. Error aqui. E eu vou setar o error message para esse error.message. Beleza? E aqui eu vou colocar que o error vai ser n, para ele não ficar me dando esse erro. E aqui, caso ele passe disso, eu vou colocar que o set error message é nulo. Fechou. Vou salvar, ele não vai mudar nada, o teste, né? Ele vai continuar passando, porque o comportamento que a gente testou ainda está acontecendo, né? Mas agora eu quero testar se realmente essa mensagem vai aparecer. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer, ó. Se tasks.length for maior do que 0, eu vou mostrar tudo isso aqui, certo? Então, se a task.length for maior que 0, eu vou mostrar tudo isso aqui. Se não, provavelmente o erro ele vai existir, né? E aqui eu posso colocar error message. Então, se a mensagem existir, ou seja, se ela for diferente de nulo, ela vai aparecer aqui, ok? Bom, vamos lá agora testar isso aqui. Como que a gente faz para testar isso aqui, galera? A gente vai criar outro teste aqui, obviamente, certo? Então, it should show error message on fetch error. Então a gente deve mostrar a mensagem de erro se a nossa requisição falhar. E como que a gente vai fazer isso aqui? Bom, aqui entra outra coisa muito importante dessa biblioteca do Mock Service Worker, que é o seguinte. Esse cara, ele vai valer para todos os testes. Então, como eu defini ele aqui em cima, e antes de todos os testes eu estou, de fato, aplicando esses mocks, todos esses testes aqui irão chamar essa API mocada. Então, nesse teste aqui, a gente também vai ter essa resposta aqui da API. Mas eu não quero isso, eu quero que esse teste em específico tenha um erro. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que usar outro cara aqui do Jest chamado beforeEach. E como o nome já diz, ele vai executar esse bloco de código antes de cada teste. E aqui eu quero dar um worker.resetHandlers. Esse cara, ele vai tirar qualquer handler, e um handler é basicamente isso aqui, tá? Um mock que a gente faz para uma rota. Ele vai tirar qualquer handler que tenha sido adicionado após esse setup inicial. Você vai entender por que isso é importante, tá? Porque agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, ó, no teste que a gente quer que dê erro, a gente vai fazer um worker.use. E aqui a gente vai colocar exatamente o que a gente colocou aqui em cima, ó. Então eu vou copiar todo esse rest.get e vou colar aqui, tá? Mas, agora, turma, a gente vai retornar aqui, em vez de um ctx.json, a gente vai retornar ctx.status, e eu vou colocar um status de erro. E a gente também pode, por exemplo, mandar uma response, um body. Então, se você quiser colocar um status e um body, você pode colocar uma vírgula e colocar ctx.json, e aí fazer, por exemplo, um message aqui, error happened, sei lá, algo assim, tá? Então, isso aqui, ele vai simular que essa requisição falhe, que ela retorne um erro 500. E por que isso aqui é importante, turma? Isso aqui, ó. Porque agora a gente está falando que antes de cada teste, ele vai remover isso aqui, por exemplo.
Porque isso aqui foi adicionado após esse setup inicial. Então, o que a gente define nesse setup inicial é usado em todos os testes, tá? E o que a gente define em um teste específico, se a gente não resetar aqui os handlers, será usado também em testes subsequentes. Então, se a gente tivesse aqui um teste aqui embaixo, por exemplo, ó, esse teste ele também usaria isso aqui, o que não é o ideal. O ideal é a gente isolar teste para teste. Então, esse reset handlers é importante por causa disso. Agora, a gente vai simular um erro aqui. Então, quando a gente chamar essa API aqui, ó, nesse teste a gente vai ter um status 500 e, consequentemente, um erro. Então, vamos lá, vamos renderizar aqui embaixo. Vou colocar render tasks, beleza? E agora, eu vou clicar no botão. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Ok? Então, estou pegando o botão e estou clicando. Beleza, ele vai passar. E agora, a gente precisa esperar esse find by text, né? Então, vou dar um await find by text. E aqui eu vou colocar a mensagem de erro, né? Então, aqui eu vou colocar async, porque é await, certo? E vamos supor que a mensagem de erro seja, sei lá, error happened. Ok? Vou salvar e ele não vai passar, porque a gente não está retornando o erro, né? Ó, ela falhou com 500 aqui. E a mensagem de erro foi essa aqui, ó. Então eu vou copiar essa aqui e eu vou colar aqui. Legal? Salvei. Vamos ver se ele vai passar. E olha que legal, turma. Então a gente conseguiu simular um erro, né? Então, se a gente clicar aqui, e eu não vou conseguir simular isso aqui fora do ambiente de teste, porque a API não vai falhar, essa aqui. Mas a gente conseguiu garantir que, se a nossa API tiver um erro, então, se ela retornar 500, por exemplo, a gente vai mostrar esse erro aqui na tela pro usuário. Então, é assim que você consegue mocar APIs e garantir que os seus componentes funcionem corretamente, baseando-se em certas respostas que essa API pode dar para você. Bom, você chegou até o final e eu quero te parabenizar por ter ficado até aqui. Como eu falei antes, são poucas pessoas que realmente têm essa persistência para continuar num vídeo que deu mais de 1 hora, nem sei quanto tempo deu aqui que eu tô gravando. E você aprendeu muita coisa aqui, tá? Então, cara, eu vou pedir pra você lembrar daquele compromisso que a gente fez no começo. Se você ficou até aqui, se você achou que esse conteúdo agregou algum valor pra você, deixa o joinha aqui embaixo e se inscreve no canal, que isso me motiva demais a continuar trazendo conteúdo desse nível e dessa qualidade aqui pra você, ok? Te convido também a participar da nossa comunidade no Discord, cara. Olha aqui, a galera troca uma ideia, tem bastante gente aqui já. Então entra lá pra você trocar uma ideia comigo, trocar uma ideia também com os outros programadores. Você pode se apresentar aqui e tal, falar um pouco da sua história. Então a gente pode ter esse contato mais próximo aqui no Discord. E outra coisa, nem todo mundo sabe, mas eu também tenho um treinamento, tá, turma? Que é o Full Stack Club, que é um curso pra você que quer se aprofundar mais em tudo que eu falei aqui, React, Node, TypeScript, enfim, é um curso mais avançado, tá? Eu não vou ensinar lá HTML, CSS, eu vou partir do JavaScript para frente, então JavaScript, como eu falei, Node, React, TypeScript e tal. Você vai ter mentorias comigo toda semana, ver aulas ao vivo, então vou deixar na descrição também, caso você tenha interesse. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, as vagas não estão abertas, né? Estão fechadas, talvez quando você estiver vendo elas estejam abertas, mas se não estiver, você pode entrar aqui na lista de espera, que eu vou deixar aqui na descrição também, e aí você vai ter acesso prioritário às vagas quando elas abrirem. Fechou? Então, turma, no mais, é isso. Vou me despedir por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Um abraço.